Bora assistir aqui agora um vídeo do linkzinho que ele postou que eu fiquei curioso, que é o programa infantil canibal do TikTok. Vim do TikTok, posso saber que vai ser coisa bizarra. Então, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Vou deixar o like no vídeo dele aqui, ó. Ele tá com 29 likes, vamos chegar em 50 likes lá no vídeo dele. Então, bora. Deixa eu voltar aqui. Vamos. Irmão, amaldiçoada seja a pessoa que me enviou essa bizarrice pra que eu fizesse vídeo, tá? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E algumas semanas atrás, jovens, um canal de um amigo meu que faz vídeos sobre RGs, ARGs, analogias, coisas de terror e tal, o Ewip, fez um vídeo sobre o programa Nada Infantil do TikTok. E depois que ele fez esse vídeo e deu bastante certo, eu recebi umas 200 milhões de comentários. Não, acho que aqui na live, enquanto eu tô gravando os vídeos, alguém me falou uma vez desse troço do TikTok, não sei o que lá. Eu procurei assim rápido, eu vi essa imagem dessa mulher com essa cara toda esquisita. Só que eu não cheguei a ver exatamente do que se tratava, tá ligado? Eu só vi a imagem e falei, não conheço não, deixei pra lá. Aí, pelo que parece, é um negócio bem bizarro, então. Uma série no TikTok que aparentemente se chamava Not Your Normal Kids Show, ou Não É o Seu Programa Infantil Comum. Uma série que aparentemente era pra ser de terror e bem bizarra, então, bom, como vocês pediram tanto e com tanto gosto assim, vamos ver se tem algo realmente interessante nessa série Vamos ver. Hoje é dia de falar sobre Not Your Normal Kids Show, ok, jovens? O nome da criadora da série é Bivik, uma moça que tinha uma conta no TikTok bem popular, com quase 4 milhões de seguidores, se eu não me engano ela tem 3 milhões e meio por aí, e faz alguns vídeos que são meio bizarros, né? Tem alguns vídeos dela que são mais estranhos, alguns engraçados no geral, mas há alguns meses ela começou com essa série chamada de Not Your Normal Kids Show, que acabou se tornando tão popular, pegando quase 5 milhões de views por vídeo que ela postava no TikTok, que em algum momento o negócio ficou tão grande que ela decidiu criar um canal próprio no YouTube pra poder postar a série lá. Essa série tem até o momento onde eu tô gravando esse vídeo aqui 9 episódios. E é a definição completa de esquisitice no geral. Então vamos passar esses episódios do 1 ao 9 pra ver se vocês conseguem entender bem o que tá acontecendo na história. Ok. É a cara dela. O programa começa como esse típico estilo de programa infantil. A cara dela dá um certo incômodo assim, né? Essa roupa esquisita de palhaço aí. É pra ela se chamar Mimi. E ela é a personagem principal da história, que vai ensinar as lições para as crianças. Claro, mesmo que esse não seja um programa de crianças convencional. Ela fala sobre ser um programa especial e tudo mais, até que ela recebe uma ligação. O cara que dá o telefone pra ela é simplesmente um cara gigante com roupa de mordomo. Esse que ela chama de Tall Man. Tradução do nome desse cara seria literalmente Homem Alto. E, bom, sobre a ligação que ela recebeu... É o quê? Eu acho que por esses leves 30 segundos já deu pra sentir que o tom dessa série é meio esquisito, né? A ideia desse programa aqui, jovens, é meio que simular um programa infantil, sendo aqueles meio que programas, sabe, pequenininhos de criança, que cada episódio tem uma mensagem, como por exemplo, a mensagem desse primeiro episódio aqui seria algo como não abrir a porta pra estranhos, não abra a porta pra alguém que você não conhece, e logo depois da ligação, o próprio Tallman, o homem alto, desaparece. A Mimi ia comentar sobre isso, mas ela fica com fome e vai até a sua cozinha, onde nós podemos ver que quando ela vai comer as suas frutas, parece que a maioria das frutas dela meio que se transformam em baratas. Depois que o episódio acaba, nós vemos que alguém pausa o vídeo por fora da tela no geral, né? Como se essa fosse uma daquelas famosas séries onde a história tá rolando em um ponto e algum dos personagens está assistindo o programa. Eu deveria dizer, jovens, inclusive, que isso é bem comum em séries feitas pelo TikTok, não é mesmo? Mais pra frente, lá no último episódio, a gente vai ver que existem algumas interações entre a série e o público, que é muito comum pra séries que são feitas no TikTok. Começa com essas coisas de RG, né? Que você interaja com o seu público de uma forma bem aberta. No geral. Da hora. Acho maneiro essas coisas assim que interagem com a galera visto que ele não mostra pra gente a tudo mais. de forma geral, né, ou o resto dos personagens no universo ali da série em si, mas na verdade, ela começa com uma garota normal entrando no seu quarto. Dela que pausando o episódio que a gente tinha visto, né, a gente tinha assistido no primeiro, de fato. Ela pausa no último momento, onde vemos que tem uma frase que fica marcada no episódio, a frase: "Por favor, nos contate se você ver o homem alto". Segundos depois que essa moça
pausa o episódio, ela ouve alguém batendo na porta. E parece que ela ignora totalmente aquele aviso peculiar que ela tinha recebido no primeiro episódio, né? Não abra a porta para estranhos. Ela abre a porta e não vê ninguém. Apenas um aviso. Let the tall man in. A tradução do aviso, né, do let the tall man in é deixa o homem alto entrar. Tá doido? Deixa nada? Ai. Pelo que podemos entender, essa figura do homem alto parece ser alguém perigoso. Não sabemos exatamente como ele entrou no quarto dessa mulher, mas pelo visto ele se manifestou através dela ter assistido o programa pela televisão ou pelo celular dela. Seja lá onde esse programa ela é transmitido, Mimi? né? Não sei. Mas se pensarmos assim, a Mimi parece ser uma personagem por enquanto boa, visto que ela ajudou a garota, dando a dica pra que ela não abrisse a porta pra pessoas estranhas. Uma pena, pelo visto, que ela não tenha ouvido essa mensagem. Até agora a Mimi é só a personagem do programa e essa daí é uma mulher que tá assistindo o programa só. O terceiro episódio da série tem uma das cenas mais perturbadoras de toda essa temporada, visto que, bom, a história do episódio é simples. A Mimi precisa lavar roupa suja e ela vai até a lavanderia pra fazer isso. Certo. Quando ela chega na lavanderia, a luz tá apagada. Então nós temos... Here. Let's turn on the light. Depois de interagir com ela por uns, 3, 4 segundos, a Mimi termina de lavar as roupas. Ela vê um horário no relógio e já são quase 8 horas da noite. O relógio dela, por alguma razão que eu não faço ideia, é um modelo bizarro de um homem adulto esticado, mas vamos ignorar isso por enquanto, porque a Mimi precisa ir pro lado de fora, visto que... A questão é que a Mimi gosta muito de ir pro lado de fora porque ela gosta de ver o pôr do sol. And say goodbye to the sun. Meu Deus! Bye, sun. Depois que a Mimi diz tchau, nós temos mais uma mensagem na tela, que diz, pare de assistir isso antes que seja tarde demais. A Mimi, por sinal, ela aparece... Vamos parar então. E é por aqui que acaba o vídeo. É isso. Aê, acabou. É nóis, até a próxima. Tá falando pra não assistir, poxa? Mas vamos continuar assistindo pra quê? Tá maluco? O homem alto apareceu na casa da mulher, caramba. Tá louco? Tá louco? De novo terminando o episódio dizendo que ela precisa terminar mais cedo pros pais dela não brigarem com ela. Afinal de contas, você não quer decepcionar os seus pais, certo? E então, em teoria, a mensagem desse episódio seria mesmo que não desobedeça seus pais e tal. Mas, pelo menos pelo que a gente sabe, a Mimi não teve nenhuma interação com o pai ou a mãe dela nesse episódio. Ou talvez ela tenha tido. Tá. O quarto episódio, cara, ele começa de um jeito que... Eu juro pra vocês, nesses anos todos de canal, poucas vezes eu fiquei tão incomodado com uma cena. Que bagulho nojento, cara. Parecia que tinha um olho bizarro na cabeça dela atrás. Do que o normal. Mas ela vai apresentar o programa da mesma forma. E eu acho que foi só nesse episódio, cara, por sinal, que eu percebi uma coisa que é melhor eu falar antes de eu esquecer. Toda vez que um episódio começa, nós temos um gritinho legal com a frase embaixo e tal, né? Tipo, tem o nome do show. E na maioria dos episódios aparece uma frase embaixo dizendo: sério, crianças, não assistam isso e tal. Pra enfatizar que aquilo ali não é um programa infantil e tal. Mas nesse quarto episódio foi a primeira vez que eu notei que essa mensagem mudou. Ela mudou pra pare de assistir, não é o que parece. É meio curioso, porque essa série tem algumas mensagens escondidas que ficam aparecendo de vez em quando em alguns episódios, e algumas coisas que estão sempre lá também são meio alternadas. Mas, de qualquer jeito, jovens, nesse episódio aqui o homem alto volta, e enquanto a Mimi fala pro pessoal que parece que as pessoas tinham se esquecido dela, porque parece que já fazia tempo que ninguém assistia, ou que o programa não passava e tal, enquanto ela tá falando isso, se liga nessa parada aqui. Right, tall man? You're so funny, tall man. Vocês perceberam que a tela do celular meio que foi encolhendo? Sim. Mas a mão do homem alto meio que passou por dentro da tela, sabe? Como se tivesse saído da tela. Uma leve quebra de quarta parede, sabe? Exato. Como se o Tall Man estivesse tentando atacar outra pessoa. Eu não sei se essa pessoa seria a Mimi ou nós mesmos, o público que tá assistindo a história. O prosseguir desse episódio também é bem esquisito, se vocês forem perguntar, visto que a Mimi, ela decide observar algumas plantas crescendo, mas enquanto isso acontece, tem alguns glitches na tela, e as plantas que ela tá observando crescerem se transformam em uma aparecer alguma coisa humana. escrita, eu acho.
Credo! Beautiful. E Que horrível! com isso, então eu acho que tá tudo certo, pelo menos era pra tá. A Mimi fala mais algumas coisas sobre a importância das plantas crescerem Não fortes. sei se ele e vai falar, mas saudáveis, parecia que e o tinha aparecido episódio alguma meio coisa que escrita só na tela. Acaba com isso mesmo. Olha. Não, pera. Antes dele ir pro próximo episódio. Encolhendo, mas a mão do... Aqui, ó, apareceu alguma coisa escrita. Cadê? Unreal Reality. O que significa isso, chat? Taca no Google Tradutor. Não sei o que significa Unreal. O que significa Unreal? Realidade não revelada, alguma coisa assim? Como se fosse realidade oculta, alguma coisa do tipo? Não sei. Aline. Sai desse vídeo, vai pra outro. Eu não. Oxi, por que eu sairia? Que doideira. O quinto episódio começa com Mimi tendo um problema com aranhas na sua casa, que, no caso, ela lida com o problema de uma forma bem tranquila, que é como qualquer pessoa lida com o problema de aranhas na casa. Their host from the inside out. Ela taca fogo nas aranhas. Meu Deus, isso ali é uma aranha? Faria também. Meu Principalmente Deus. a aranha sendo isso aqui. Irmão, isso aqui não é uma aranha não, brother. É um demônio. Isso aqui Tá foi mandado doido. pelo próprio diabo em pessoa. Nesse episódio em específico, jovens, a gente tem uma ceninha curiosa e bem interessante. O destaque maior é que a Mimi parece estar... Começou a tocar uma música muito alta aqui em volta. E do nada começou a tocar uma música muito alta na rua. Dá choquinho no seu sistema. Dá pra se afastar um pouco mais, carro com som. Acho que tá bom, né? Acho que não dá pra ouvir mais. Tá. Meu Deus, do nada, uma música alta rolando. Desvendar a realidade é a tradução daquela. Ah, entendeu. Entendeu. Vamos lá. Uma ceninha curiosa e bem interessante. O destaque maior é que a Mimi parece estar cozinhando algo pra mãe dela almoçar. Ela faz uns tomatinhos muito fofos e tals, e claro, coloca como prato principal um rosto humano e entrega pra mãe dela. I have everything Oxi. ready. All I have to do is add the chicken. É bem curioso Credo! o fato de como a mãe da Mimi parece estar escondida no escuro também, sabe? Ô, pera. Apareceu outra coisa aqui. Olha. Cadê? Também, sabe? Assim como alguns episódios atrás, no episódio 2 e 3, nós vimos aquele bicho escondido Não na peguei. lavanderia, no Gosto. escuro e tudo mais. E lembrem que a mensagem do segundo episódio era meio que não desobedeça seus pais, sabe? Uhum. E naquele episódio, aquele bicho que aparece manda a Mimi apagar a luz, e ela realmente apaga a luz. Então, dá pra deduzir que talvez esse bicho aqui seja a mãe dela, de fato. Quando a Mimi Credo. entrega o prato pra esse bicho aí, por sinal, a gente tem uma micromensagem que aparece por meio segundo. Power in Consumption, ou poder no consumo. Apesar de parecer não fazer muito sentido uma mensagem dessa aparecer só porque a véia tá almoçando, talvez isso possa significar que consumir alguma coisa ou se alimentar dê a essa criatura poder. Seja a mãe da Mimi uma criatura, um demônio, ou só um ser humano Qualquer canibal coisa mesmo. esquisita do Enfim, tipo, pra né? qualquer forma, essa frase aparecer quando o bicho tá almoçando, poder no consumo, Almoçando. parece muito curiosa. Quando chegamos ao final do episódio, a Mimi dá tchau, e o episódio quase acaba. Nós temos uma cena que é quase como se fosse uma espécie de cena dos bastidores, sabe? Do tipo, o cenário do episódio simplesmente desaparece, a gente fica num fundo preto todo bizarro, e nós vemos isso. Oh, welcome back, tall man. Ele voltou. Where am I? Who are you? No, please. Até agora, nós tivemos uma Oxi. sequência muito direta de coisas que aconteceram na história que devem ser as que mais chamam a atenção do público, não é mesmo? Tipo, a primeira delas é o próprio Tall Man,
o cara simplesmente consegue sair do programa, ele consegue meio que quebrar a quarta parede do programa e sequestra uma mulher aleatória e traz pra dentro do programa agora. Tipo, os gritos dessa menina que a gente ouviu aqui, provavelmente são os gritos da garota que foi levada no episódio 2. Nós não sabemos o porquê. É a menina lá do começo, episódio, o por exemplo, homem alto levou pra dentro do programa agora. Flores, e uma dessas flores era meio que um braço humano. O que, de novo, não faz sentido nenhum. Só faz sentido quando a gente vê nesse episódio em si que a mãe da Mimi está comendo um rostinho humano. Então, pra gente parece meio super óbvio, né? Mas parece que o homem alto está sequestrando pessoas como comida. E o programa infantil está sendo utilizado como uma espécie de atrativo para que o homem alto consiga invadir as casas das pessoas e trazer essas vítimas como comidas pra mãe da Mimi. E também parece que a Mimi tá plantando essas pessoas por alguma razão, mas a gente não tem uma ideia direta sobre isso ainda. Que bizarro, cara. O episódio 6 tem uma boa confirmação de uma outra coisa que a gente não tinha pensado até o momento, visto que o episódio começa com a Mimi com um olho na boca. Oops. I'll be right back. Isso meio que pode dar o claro sinal pra gente de que ela comeu a menina que foi sequestrada no último episódio. Então, Credo. em teoria, a Mimi também come pessoas. A gente sabe que tanto ela quanto a mãe comem pessoas. O que soa um pouquinho contraditório, só se a gente for voltar lá no primeiro episódio e tal, né? Quando a Mimi dá um aviso pra gente não abrir a porta pra estranhos, sendo que o homem alto estaria sequestrando pessoas pra poder trazer como comida pra ela. Então, o que? Ela estaria tentando salvar as pessoas? Ou então tentando não se alimentar? Bom, de qualquer jeito, esse episódio é bem curto, por sinal, né? A Mimi simplesmente ouve alguém batendo na porta, ela segue aquela regra que ela falou de não abrir a porta pra estranhos nunca, e ela vai lá olha abrir pela fechadura. Do you remember our first lesson? Que troço é esse? Ai, que menino bonito. Um belo rosto, agradável, fofinho e tal. Que Como nós temos, vulto. jovens, essa questão de não abrir a porta, não dá pra saber exatamente se esse daqui é o homem alto ou não. Mas se ele for, parece extremamente bizarro, por sinal, né? Tá bem essa bizarro. criatura, jovem, seja lá o que Parece ela um for, vulto só. ela deixa um pacote pra Mimi. E esse pacote tenta meio que sugar a Mimi, sabe? De algum Que jeito isso? pra entrar pra dentro do pacote, mas não funciona. E no fim de tudo, parece que a Mimi só termina o episódio respondendo uma pergunta. Porque o público parece que perguntou pra ela qual é o verdadeiro nome. E ela responde que é... Tá, código Sim, Morse. ela responde com um código Morse, praticamente, né? E a tradução desse código Morse é Dory. Então, o nome verdadeiro da Mimi é Dory. Tá bom, tá bom. O 7º episódio da série é sobre um piquenique. A Mimi, ou Dory, né, agora que a gente sabe o nome verdadeiro dela, vai fazer um piquenique, mas antes de sair, é claro, ela avisa a mãe dela que ela vai voltar cedo. Don't worry. I'll be back soon. Agora, confirmadamente Olha, nessa rapaz. música, essa figura nas sombras aí é a mãe dela. E por sinal, percebam que em vários momentos nesse episódio, principalmente nesse aqui que aparece a mãe, por exemplo, nós temos alguns números, escondidos. ali. Mas logo no começo do episódio, a gente tem uma lousa gigante atrás da Dory também, onde tá escrito, né, ABCD igual a 1, 2, 3, 4. Tá, pra poder Então, conseguir a gente consegue identificar. entender que esses números escondidos se São traduzem letras. pra palavras. Tá bom. Quando a Mimi, jovens, ela chega no piquenique, doideira. nós notamos que ela trouxe um rango, um bracinho bem passado, umas tripas, comida normal, gostosa, adolescente coisa normal, em pô. fase de crescimento. É, E pra exato. quem se perguntar sobre as frases que você pode formar e tal, né, no episódio, porque aparecem vários números escondidos em vários locais diferentes, cara, tudo isso eu acabei vendo no vídeo do Eu Hyper, por sinal, né, e parece que a frase que se monta, por exemplo, quando a Dory tá fazendo piquenique e a gente tem uma placa atrás dela, forma-se a frase All is reborn, ou tudo renasce. Eu não entendi muito bem o que significava a frase no início, mas acho que pode ser uma clara referência a essa forma estranha da Dory, né, da Mimi e da mãe dela matarem pessoas. Tipo, elas matam, elas comem e depois, pelo visto, a gente sabe que elas plantam as pessoas de volta pra renascer. Talvez possa ser alguma forma das pessoas crescerem de novo, só que de um jeito diferente. Bizarro. Até faria sentido se a gente olhar que todas as criaturas que aparecem na série até o momento são meio que criaturas meio humanoides, sabe? Tipo, o relógio na casa da Mimi, por exemplo, que parece um ser humano, ou então várias outras coisas que aparecem na série que tem formas humanas. Ah, verdade, a Mimi, por sinal, ela quase é pega por um pé grande no meio de tudo isso daí que tá acontecendo.
Mano, a cara dessa menina com esse sorriso fica um troço muito Logo estranho, depois da pô. Mimi chegar em casa, por sinal, né, o episódio acaba. E pra poder ser direto, eu não vou citar exatamente tudo que acontece nos 2 últimos episódios, jovens, porque, bom, o penúltimo episódio, o 8, ele é meio que na mesma pira que o 7, sabe? Uma pessoa começa o episódio preparando uma pipoca e começa assistindo televisão, antes que, do nada, a TV começa a dar pipoco e o programa da Mimi comece a passar pela televisão. E ela começa a genuinamente se comunicar com o cara que tá assistindo, sabe? Pedindo pra ele se aproximar um pouco mais, e quando ele chega perto o suficiente, a Mimi simplesmente enforca o cara e sequestra ele pela televisão. Que loucura! É bem na vibe de alguma coisa tipo um Doideira. chamado, sabe? Ou coisas parecidas. E, jovens, assim como o Homem Alto fazia, parece que a Mimi também consegue. O 9º episódio, por sinal, que foi o último que saiu Então a até o Mimi também momento, consegue quebrar a ele foi quarta bem simples. parede e É a interagir Mimi com a pessoa que tá conversando sobre assistindo pesadelos, ali. E no finalzinho desse episódio, sequestrar fala ela. que o próximo vai ser um de Pra perguntas e respostas, e então o público vai poder interagir com a série pela primeira vez, né? Deixando perguntas tanto no YouTube quanto no TikTok. No geral, jovens, a série tem 9 doideira. episódios e até o momento, esses que tiveram até agora, explicam bem sobre o que se trata a série, gente. Apesar dela ser simples, é muito bem executada. Esses últimos episódios deixam muito claro a ideia Maneiro de que mesmo, a pô. Mimi, ou Dory, né, é uma espécie de programa paranormal obscuro, sabe? Ele aparece do nada na casa de uma pessoa, exibe alguns episódios, as pessoas provavelmente devem começar a assistir o programa por questão de dúvida mesmo, sabe? E se a gente for pensar bem, gente, quem já assistiu The Mandela Catálogo, por exemplo, é muito semelhante àquela questão do intruso, sabe? Que do nada aparecia perto de uma pessoa, aparecia na televisão. maneiro, eu da acho casa de legal uma esses pessoa e essa troços. pessoa Eu desaparecia. acho legal essas coisas Parece que a o galera programa faz, da Dory essas é bem semelhante a sériezinhas. isso. Ela aparece, se comunica com alguém e então sequestra essa pessoa pra dentro do seu programa, pra então Da ela hora, da e a hora. mãe dela poderem se alimentar. É claro, jovens, que a gente tem um pouco mais do que isso sendo apresentado no programa, né? Tipo, o conceito do primeiro episódio, onde a Mimi aparece querendo avisar as pessoas sobre o que tá rolando, dizendo pra você não abrir a porta pra estranhos, porque isso é ruim. Ou então, é como se no fundo, gente, ela avisasse pra você não assistir aquele programa. Todo Sim. episódio, sabe, tem várias mensagens pras pessoas. Ela tipo, fala que não é pra assistam você isso, tá vendo pare de aquilo, assistir mas isso, já que porque você não tá é o que vendo, parece, você vai ser etc, sequestrado. etc. Tipo isso. Parece que quem controla tudo é a mãe da Mimi. Que sendo que a doideira. Mimi em si, eu não entendo muito bem o personagem dela ainda. Tipo, o Ewip, por exemplo, fez uma teoriazinha dizendo que ela teria que se alimentar, e justamente por ela ter que se alimentar, ela estaria refém e precisaria sequestrar pessoas porque ela teria fome. Não sei exatamente se esse seria o caso. A série tem bastante espaço pra se desenvolver pra caminhos que não sejam apenas esse, então quem sabe pra onde ela vai depois disso, jovens. Tendo dito isso, gente, eu adorei a série. ela tivesse sido Not Your forçada a Normal fazer o Kids show, tipo isso, foi o que simplesmente acabou uma de das falar. séries mais interessantes que eu já trouxe pra vocês aqui, que eu encontrei no TikTok. Ela é Bem realmente maneiro mesmo, bem velho. produzida, por Bem sinal. maneiro a mesmo. Vivi, que a criadora da série, é realmente gente tá muito assistindo, criativa. então já era, Eu pois é, adorei, né? cara, tudo que ela tentou trazer na série. E é claro, gente, Vai como surgir esse uma vídeo mão deve aqui sair da antes do Mimi episódio agora. 10, não esqueçam de passar aí na E me descrição levar embora ou em pra outros dentro locais, da porque minha quem sabe tela. vocês não conseguem chegar lá no episódio 9 a tempo de fazer uma pergunta pra poderem tentar participar do próximo episódio da série, que vai ser interativo. Esse tipo de episódio Da hora. interativo, de narrativa. Espero que daqui a um interage tempo com o linkzinho público, faça mais um também é sempre vídeo muito contando a divertido, continuação dessa principalmente em série. séries de RG ou de analog horror no geral, jovens. Mas bom, tendo dito isso, gente, é isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar da série. Claro, antes de terminar o vídeo Esse aqui, olho. não esqueçam de se inscrever aí no canal e de passar aí na descrição ou aí no card pra vocês lerem Paradigma, o meu mangá, que tá lançando aí já tem quase da um hora. ano praticamente. Se você não sabe ainda, pois é, eu tô fazendo um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma, Maneiro, que tá saindo de graça. Você pode ler ele agora. É só você clicar no link aqui no card ou então em um dos links da descrição pra você ler meu mangá. Ele tá lá pra vocês. Se você fizer isso, você me ajuda bastante, beleza? Então não esquece, por favor, de passar lá pra poder me ajudar, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, Beleza. jovens. Um beijo e abraço. Falei, até mais. Fui. Mano, muito da hora. Muito da hora. Eu acho muito maneiro essas coisas assim que a galera faz no TikTok. Que esse é o lado maneiro do TikTok, né? TikTok tem muita coisa ruim e repetitiva? Tem. Mas também surge esse povo fazendo umas sériezinhas de terror, de suspense, de investigação, que interage com o público e tudo mais. Isso eu acho muito maneiro, pô. É muito bem feito, é muito da hora isso.